Bênçãos, leoninos, leoninas. Chegou a sua vez, signo de Leão. Vamos aqui, eu vou primeiro com os cristais e depois a gente vai com o tarô. Tudo bem? Só quero deixar muito esclarecido para você primeiro, previsões para o mês de novembro, tá bom? Que essa daqui é uma leitura seguindo a energia coletiva, tá? Então eu busco ver aquilo que está na linha de destino para a energia coletiva. Então, uma ou outra coisa pode ser que não faça um sentido para você na previsão, mas é porque é para uma outra pessoa do mesmo signo que tem a influência desse signo de Leão, tudo bem? Outra questão é que se você quiser a leitura mais profunda, muito mais esclarecedora, assertiva, que possa até responder muitas das suas questões, você pode acessar o meu site e lá agendar a sua consulta, que você então fará uma consulta particular comigo. Tá? Que os dados são muito mais profundos, as informações são muito mais profundas, tá bom? Então vamos lá. Bom, para você, Leonino, Leonina, vamos falar aqui. Você, primeiro, vejo você neste mês de novembro um pouco mais centrada. Você tem aí três áreas muito fortes, muito presentes na sua vida que você vai conseguir trazer mais equilíbrio, que você vai conseguir trazer mais força, não é? Eu vejo, primeiro, uma grande parte de vocês parece que tem a intenção aí, primeiro, de melhora de saúde. Eu creio aí que grande parte das pessoas de Leão estarão buscando no mês de novembro mais a ênfase, mais a tônica na questão de fortalecer a sua saúde, de buscar a espiritualidade como meio de sentir aí o seu corpo físico com mais vigor, com mais ânimo, com mais força, com mais capacidade de atuação, tá bom? Eu vejo aí você se cercando principalmente dessa questão. Eu vejo que você precisa ter um pouco de cuidado, um pouco de alerta, e isso está saindo para vários signos, não só para um. A questão de dificuldades de entendimento com familiares, não é? Pode ser que você sinta no mês de novembro um pouco mais de flutuação com questão no que se refere ao comportamento, né? Ao comportamento da sua família e a possibilidade, então, de você ter um pouco de tensão com algum familiar, às vezes um pouco de discussão, ou às vezes um pouco de desencontro de ideias, e isso acabar instaurando ao longo do mês de novembro um pouco de questões desconfortáveis para você, tá bom? É algo que você consegue suavizar, tá? Apesar de que eu vejo assim, sabe, eu vejo como se você buscasse muito situações práticas e na busca, no anseio por essas questões de resolver, de ir atrás, de fazer as coisas, eu vejo você com uma certa tendência a estar com seus pensamentos um pouco dogmáticos com algumas questões, né? Como se você, em algumas situações da sua vida, você já tivesse um mapa do que você quer fazer, um mapa das coisas que você quer buscar, um mapa daquilo que você quer ir ao encontro. E você tem que ter um pouco de cuidado com isso para você não ter ideias muito fixas na cabeça e com isso você passar a impressão, às vezes, o Leonino, a Leonina às vezes tem essa questão de, às vezes, ele passa para outra pessoa uma sensação de tanta segurança, de que ele tem tanta segurança naquilo que ele fala, que às vezes ele pode passar a impressão para outra pessoa de que ele está sendo um pouco arrogante, tá? Então você tem que ter um pouco de cuidado com isso para que isso também não gere uma divergência dentro do setor familiar, tá? Mais cuidado com a sua forma de expressar e mais cuidado com a sua forma de pensar. Eu vejo que vai exigir ao longo do mês de novembro para você que você pense um pouco fora da casinha, que você pense um pouco fora do seu eixo central, sabe? É como se situações esporádicas, situações um pouco fora
daquilo que você considera como o habitual, sabe? Então eu vejo, por exemplo, um pouco de intolerância, talvez, da sua parte com coisas incomuns. Às vezes, por exemplo, às vezes sua filha ou seu filho vai ter um relacionamento e às vezes esse homem nem se apresenta para você ou não dá as caras, você não conhece, ela já desengata um relacionamento e você fica um pouco com um olhar um pouco desconfiado, já instaurando um pouco de tensão no ar, entendeu? Esse é só um exemplo que eu citei, mas são questões assim que fogem um pouco do cotidiano, que fogem um pouco do habitual e que você vai precisar ter um pouco mais de clareza mental para não fazer com que isso se torne um atrito dentro da sua vida, tudo bem? Então, nesse sentido, você precisa ter mais parcimônia, você precisa ter mais equilíbrio, você precisa ter mais senso de esclarecimento mental aí na sua vida. Eu vejo aqui que você tem uma grande capacidade de realização no âmbito muito mais de reorganização financeira do que propriamente do setor de serviço. Depois eu vou esclarecer ali com as cartas, mas eu vejo como se você tivesse mais centrada, mais centrado, com mais ânimo e com mais vontade de passar a sua vida por uma reorganização financeira, né? Mudanças, provavelmente corte de gastos. Eu vejo aí você pensando em fazer cortes de gastos, você pensando em apertar mais aí o reio. Às vezes você foi em outros meses, por exemplo, uma pessoa que dava muito dinheiro para os seus filhos ou que comprava muito aquilo que eles queriam. De repente você freia um pouco mais a situação, você amarra um pouco mais aí as mãos, você maneira um pouco mais aí no seu bolso, né? No mês de novembro eu vejo você tendo mais cuidado com essas questões e nesse sentido eu vejo você progredindo um pouco mais financeiramente, né? Porque eu disse isso? Porque não é no sentido que você melhora financeiramente porque o universo te traz alguma coisa, mas porque você produz condições melhores para que você consiga se equilibrar mais e melhor financeiramente, tá bom? Então você entende aí a sua situação financeira mais profundamente, eu diria que você vai estar num período mais centrado, não é mais centrada, com mais vontade aí de querer desengatar, às vezes até uma grande parcela aí das pessoas do signo de Leão, sabe, é como se quisessem um trabalho autônomo, como se quisessem ganhar mais independência. No caso das mulheres, vejo uma forte tendência as mulheres que não trabalham a quererem trabalhar e não depender tanto do esposo ou do namorado, do marido, né? Eu vejo assim uma vontade, um ânimo muito crescente por você querer ganhar cada vez mais independência. No caso, por exemplo, de filhos que às vezes dependam dos pais, né? Sabe aquela sensação, aquela aflição de que você quer se libertar, de que você quer sair daquele meio de vida, sair daquela situação em que você dependa de terceiros, né? Então eu vejo você se reorganizando mais para depender menos de terceiros aqui, depender menos de influências de terceiros, né? Muito embora na situação profissional eu vou ter que analisar melhor aqui para ver o que o destino vai te reservar, porque eu vejo aqui que no setor profissional a tendência é que você não tenha tantas escolhas e tantas, vamos dizer assim, vamos abrir aqui para eu explicar melhor. Aqui, ó lá. É que assim, aparecem oportunidades no caso de quem não trabalha. Aparece oportunidade, mas não aparece bem assim a oportunidade que você gostaria. E eu vejo um pouco de decepção para as pessoas que não trabalham. Eu vejo um pouco de decepção. Às vezes você estava esperando sair um emprego em uma determinada área ou um concurso que você gostaria muito que saísse. Você estava na expectativa que saísse o resultado de um concurso, alguma coisa assim. Enfim, eu vejo uma certa frustração em você com relação àquilo que você pode fazer, com relação àquilo que você pode realizar, mas eu não vejo falta de oportunidade. Eu vejo a oportunidade de serviço para quem não trabalha, mas eu não vejo bem, eu vejo como se houvesse primeiro uma certa frustração, uma certa decepção. Mas é assim, você passa por isso mais no início do mês,
Depois eu vejo aqui como se você encontrasse uma oportunidade de emprego, sabe? Parece que você entra e você já entra com essa oportunidade de emprego, você já entra querendo muito coisas grandes, né? Então, às vezes, por exemplo, abre um cargo ali para você trabalhar no caixa de um supermercado, vou citar um exemplo. Aí você olha ali, mas você não está visando aquele cargo específico, né? Você está pensando já em entrar para já exercer um cargo maior mais rapidamente, futuramente no futuro próximo, tá? Aqui vem alertar para você tomar um pouco de cuidado com essa postura sua de às vezes você cobiçar um cargo, mas para já querer algo superior em pouco tempo, porque às vezes você pode se frustrar um pouco nesse sentido ao perceber que você naquele cargo não vai se desenvolver tão rapidamente quanto gostaria, tá? Então, nesse sentido, vem como um alerta para você tomar um pouco de cuidado com os planejamentos a longo prazo dentro de cargos que possam te aparecer. Então, sabendo disso, se te aparecer algum cargo que às vezes assim, às vezes apareceram dois cargos, né? Aí apareceu um cargo que tem um salário bem inferior, mas que você acha aí na sua cabeça que você vai conseguir crescer mais rápido ali, e às vezes apareceu um cargo superior ali que tem um salário maior, às vezes não tão grande, não é não tão promissor, mas maior com relação àquele outro, né? Então saiba, mediante isso que eu estou te falando, saiba escolher, saiba que aquele serviço que aparenta para você que vai ser muito mais promissor em um curto período de tempo, muito provavelmente não será. Muito provavelmente vai te causar um pouquinho aí de decepção e você vai precisar, Leonino, Leonina, é, lidar com essa questão da decepção, com essa questão de que não foi bem isso que você queria, não é? Ou às vezes você se candidata a um cargo ali naquela empresa e aquela empresa às vezes te contrata, a gente sabe que isso é errado, às vezes ela te contrata, mas ela acaba te remanejando para funções, para coisas que você achava que não seriam tanto da sua área, né? Às vezes você se decepciona, esse tipo de questão, sabe? Às vezes, por exemplo, surge um cargo para trabalhar na área administrativa, mas você achou que ali dentro da área administrativa seria do seu cargo mais específico, você ser assistente de fulano. Aí, de repente, no calor do momento, eles te passam para assistente de ciclano. Aí você fica um pouco descontente. Aí você fala, poxa vida, eu pensava que iria ser com tal pessoa, me sintonizava mais com tal pessoa. Sabe, coisas desse tipo. Mas eu vejo emprego, eu vejo a oportunidade surgindo, tá? Me parece aqui até que você tem uma grande parte das pessoas de Leão vão ter a tendência, assim, de querer trocar de um emprego para outro, né? Às vezes as pessoas agora falando de quem já está empregado, você querendo trocar de um emprego para outro. Cuidado, tá bom? Cuidado com isso, analisa 4, 5, 6 vezes, porque aqui o momento não é favorável para a troca de um emprego para outro, tá bom? Aqui mostra aqui que você pode passar por uma certa turbulência, às vezes tem um atraso naquele emprego desejado, até aquele emprego desejado não ser concluído, e de repente você ficar nos ares, você ficar sem chão, você ficar sem substância, sem for, fortaleza, né? Sem, vamos dizer assim, ficar sem chão. Seria avoado mesmo, avoada nos ares. Então presta atenção com propostas que você possa receber, principalmente no final do mês de novembro. Uma parte dos leoninos e leoninas aí pode ser que recebam alguma proposta mais especificamente ali, mais ou menos entre a terceira semana entre os dias ali da terceira semana do mês de novembro. Às vezes você receba alguma proposta que você fique muito tentado, muito tentada a aceitar. Vai com calma, eu te aconselharia a analisar 2, 3 vezes, porque é a que mostra que pode no mínimo ocorrer um atraso, tá? Na melhor das hipóteses, tá? Mas eu acredito que uma parcela aí dos leoninos e das leoninas pode ser que nem efetuem aquele emprego, nem efetivem naquele emprego, sabe? Pode ser que haja aí uma reviravolta, de repente outra pessoa exerça, ou aquele cargo se torne desnecessário dentro do quadro de funcionários da empresa, e aí você se sinta um pouco avoada, um pouco frustrado com questões de promessas não cumpridas, de oportunidades não efetivadas e não
trazidas para você realmente, né? Mostraram, é como se mostrassem só para te dar o desejo, a vontade, depois quando vê já some. Então, muita atenção e muito cuidado com essa questão. Agora, para quem já está trabalhando, tem essa oportunidade para uma parte das pessoas de surgir uma segunda oportunidade de você se sentir tentado, tentada a aceitar isso, a aceitar esse outro cargo, essa outra função. Isso pode se manifestar como um outro emprego ou até mesmo como um outro cargo dentro da empresa, entendeu? Então, às vezes, um outro cargo que é prometido para você, que você acha que você está quase lá e, de repente, as coisas não concluem, não andam. Você sabendo dessa previsão, você já tenha mais parcimônia e você não conte a longo prazo com um salário maior ou com um cargo maior. Você procura fazer seus planejamentos de agora, do mês de novembro, baseado naquilo que você já tem por concreto, e não em expectativas futuras que outras pessoas possam te inculcar, possam colocar aí dentro da sua cabecinha, tudo bem? Porque eu vejo aqui, para comerciantes, pessoas que trabalham com a área de vendas e tudo mais, trabalhem mais a segunda e a terceira semana do mês de novembro, porque a primeira você pode ficar assim mais num ritmo normal e comum de vendas, tá? Agora a última semana pode surgir um pouco de complicação para a área de vendas, de efetivar coisas dentro do serviço, tá? Reuniões, coisas importantes, assinaturas de contratos, de parcerias, de sociedades, na última semana evite. Não agende para a última semana, que as energias dos agouros não estarão bons para a última semana do mês de novembro, tá bom? Então agenda para outras semanas do mês de novembro. Bom, de modo geral, essa questão, a sua situação financeira, eu não vejo grande melhora financeira, tá? Para você. Eu vejo que pode ser que você tenha algum gasto com imprevistos no final do mês também. Às vezes, por exemplo, às vezes acontece um acidente, e às vezes você tem que comprar um acidente assim com alguma pessoa da família ou até mesmo com você. Porque eu vejo também, lembra que eu te falei, eu vejo também você no mês de novembro um pouco mais, eu vi pelos cristais ainda, um pouco mais interessado em coisas de saúde. Então pode ser que a saúde te ocupe um pouco mais. Eu não vejo no sentido de algum problema grave, de alguma situação muito grave, mas eu vejo às vezes algum cuidado, às vezes com remédios ou às vezes com acessórios que você precise usar para não gerar aí dentro da sua vida algum desconforto, e nesse sentido você tendo que despender alguma questão financeira, despender um pouco de gastos, de dinheiro, porque eu vejo ali você tendo que se preocupar um pouquinho mais com a saúde, tá? Aqui não me está saindo fortemente, especificamente, muito claramente, a saúde com você ou com alguém da família, né? Até porque rola aí dentro da família um certo desconforto, como eu falei no início, um certo ardor, uma certa tensão dentro da família, às vezes poderá ser provocado por meio da saúde de alguém, entendeu? Então, surgem coisas assim, mas você precisa ficar atento a essas duas questões. Gastos no final do mês de novembro, gastos imprevistos, com situações imprevistas e muito provavelmente aqui eu vejo na área da saúde para você. Então, preste mais atenção. Se você tem filhos, principalmente, olhe mais aí pelos seus filhos, veja se está tudo em dia, veja o que você possa fazer, se precaver, não é? Às vezes, por exemplo, vacinas, coisas assim, para que você não seja pego de última hora e que isso te traga, assim, alguma necessidade de gastos financeiros ou até mesmo de não ter a evolução financeira desejada, sabe? Como, por exemplo, assim, às vezes eu trabalho muito, eu me planejo para o final do mês fechar um negócio muito importante, e de repente alguém da família fica doente, ou eu mesma fico doente, e aí acaba que você não consegue concretizar aquele negócio, então aquilo se reverte como um certo prejuízo financeiro, entende? Então não houve o gasto, mas houve a perda daquele cliente, ou a perda daquele contrato. Estou citando um exemplo para vocês, tudo bem? Então, nesse sentido, se precavenha muito mais. Se você tem filhos, atenção redobrada, deixa tudo aí nos eixos para vocês, para você não ter um pouco de decepção
nessa área de gastos financeiros com essa questão, tá? Por isso eu vejo também aí uma certa centralização, conforme eu disse no início, com questões financeiras, não é? Você também mais preocupado em se reorganizar financeiramente. Porque eu vejo uma abertura financeira melhor para você nas 3 primeiras semanas, né? Você conseguindo fluir na vida financeira, no caso mais específico de quem trabalha, tá? Porque quem não trabalha vai ficar naquela situação de ainda estar em escolhas de serviços, de coisas para fazer, conforme eu disse, de às vezes ser visionário com um emprego mais que outro, e às vezes achar que um emprego é mais promissor que o outro, quando na realidade a longo prazo não é, entende? Mas essa situação se apresenta mais para aqueles que já têm um trabalho, já têm um rendimento financeiro, tá bom? Agora, situação de amor. Olha só, eu vejo que você tem a tendência na área do amor, independente se você tem alguém ou não, você tem a tendência a ser uma pessoa mais ingênua e assim entregar mais facilmente em uma relação. Se você já está em uma relação, você tem mais facilidade de se entregar dentro da relação. Se você não está, você tem mais facilidade também de se jogar em uma nova relação, não é? Eu vejo grandes oportunidades de deleite no sentido amoroso, aí de, inclusive assim, de muita satisfação, muito prazer, e no âmbito mais sentimental, no âmbito mais assim de você encontrar alguém que não necessariamente só te satisfaça fisicamente, mas te satisfaça, sobretudo, a nível emocional, sabe? Alguém que olhe por você mais especificamente emocionalmente, tá? No, no caso de quem se relaciona ou se relacionará com pessoas do elemento ar, lembrando, o elemento ar, Libra, a gente tem Aquário e a gente tem, poxa, me fugiu agora da cabeça outra pessoa, Libra, Aquário e Gêmeos, tá bom? Bom, você tem essa questão com as pessoas do elemento ar, tá? De você sentir que eles estarão mais receptivos e em prol, vamos dizer assim, de um relacionamento mais sincero e mais afetuoso em termos emocionais. Então, se você quer se relacionar com alguém, vai surgir oportunidade para você, principalmente ali com pessoas do signo do elemento ar. E eu aconselharia realmente, porque é o que está mais favorável para o mês de novembro, pelo menos a curto prazo, tá bom? Que aí aponta satisfação, deleite, possibilidade até de às vezes vocês marcarem alguma festa, algum evento, algumas pessoas eu vejo aqui realizando algum noivado, sabe, alguma coisa, algum evento que dê a entender que vocês estão se relacionando de uma forma mais profunda e mais duradoura, algo que você veja assim um futuro mais longo para a relação, sabe, não é aquele relacionamento que às vezes você acha que é um casinho de pouco tempo, mas é um relacionamento que se apresenta para você como algo que tem perspectiva para o futuro, não é? Óbvio que não dá para eu te dizer a longo prazo, porque a gente está fazendo uma leitura específica para o mês de novembro, e é uma consulta aqui coletiva, não é uma consulta particular, que daria para ver isso mais especificamente, mas a gente vê aqui que isso instaura em você e acentua mais esse seu aspecto de ingenuidade, de entrega com relação a outra pessoa. Então eu diria para você assim que você pode realmente se entregar mais a essa pessoa e acreditar que esse relacionamento ele tem futuro por no mínimo ainda mais alguns meses aí para você, tá? Eu não te diria mais a longo prazo porque é uma leitura específica para um mês, para um único mês, mas eu vejo algo que vocês têm a desenvolver aí a longo prazo, tá bom? E de muito deleite, muita satisfação. É muito provável que se você já esteja há algum tempo dentro da relação, que às vezes você seja convidada, convidado às vezes a algum noivado, ou algum churrasco em comemoração, assim, do tempo que vocês estão juntos, uma aproximação maior, entende? Coisas do tipo assim, eu vejo para quem se relaciona com o elemento ar. Quem se relaciona com o elemento terra, lembrando, os signos do elemento terra são nós temos o Capricórnio, nós temos Touro e nós temos Virgem. Tudo bem? Então, se você se relacionar com algum desses 3 signos, Leonino, Leonina, a situação se apresenta assim. Você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado
com a outra pessoa, com as coisas que chegam aos ouvidos da outra pessoa. Porque sabe como se a pessoa fosse um pouco mais afetada no mês de novembro por fuxicos ou até mesmo pelo que os outros acham. E isso afetando um pouco dentro da relação. Às vezes você sinta que dentro do relacionamento, seu relacionamento, às vezes você quer se entregar mais e você vê a pessoa um pouco mais arredia, um pouco mais afastada, né? Um pouco mais, parece que não se entrega tanto quanto você gostaria que a outra pessoa se entregasse, que você está tentando se entregar dentro do relacionamento, mas não está enxergando a abertura dentro do mês de novembro. Então aqui vem pedir para que você se alerte, para que você se atente a terceiros influenciando dentro do relacionamento, tá? Então se você puder verificar e analisar melhor com quem seu namorado está conversando, com quem sua namorada está conversando, o que estão falando para ela, o que estão falando para ele, para você se precaver mais. E existe, assim, essa questão na sua vida que você precisaria promover dentro do relacionamento um pouco mais de união entre vocês e um pouco mais vamos dizer assim, eu estaria para dizer fidelidade, mas não é bem a fidelidade, é você acreditar mais na outra pessoa, entende? Parece que está faltando a outra pessoa acreditar mais em você. Então, eu diria que você teria que trabalhar mais essa questão com ela, tá bom? Se você souber o nome da pessoa, existe uma dica, que é você pegar, colocar, escreve o nome inteiro e a data de nascimento da pessoa, coloca dentro de um copinho, pode ser um copinho pequeno, você, você pegue um limão, eu te aconselharia 3 limões, às vezes de colocar, dependendo do tamanho, do tanto de sumo que tiver no limão, né, de limão que tiver, você pinga dentro do copo com o nome da pessoa, mergulha ali e depois deixa na geladeira congelando, tá bom? Para vocês daí é uma simpatia para você tentar fazer com que a influência dessa pessoa se distancie um pouco. Lembrando que a simpatia, ela depende muito da fé da pessoa e da capacidade mental de se concentrar nisso, de por meio do seu poder mental você realizar isso daí, tá bom? Então pingue aí e coloque para você ver essa pessoa se distanciando um pouco e cortando as más línguas dessa pessoa com relação ao seu amado, à sua amada, tá bom? Porque o que você precisa fazer é fazer com que essa pessoa, com o seu amado, sua amada, se distancie um pouco dessa pessoa. Essa pessoa está envenenando um pouco o seu cônjuge, o seu namorado, sua namorada contra você. Você precisa se alertar quanto a isso, tá bom? Você tem a tendência, eu acredito que uma parte das pessoas de Leão não vão conseguir identificar um pouco isso, porque é aquilo que eu disse da questão da ingenuidade, você ainda passa por um período de ingenuidade, não é? E eu tenho para te dizer ali que você já conta com um pouco do auxílio da espiritualidade, de você ter mais capacidade de, através da espiritualidade, você distanciar e melhorar o setor amoroso para você, tá bom? Então eu diria para você fazer aquela simpatia, e grande parte, no mínimo, dos leoninos e das leoninas vão ter bons resultados com essa simpatia, para você ir ver aos poucos, você ir vendo a pessoa se distanciar do seu namorado, da sua namorada, do seu parceiro, da sua parceira, tá bom? Se você se relacionar com alguém do elemento água, pessoas do elemento água são Câncer, signos do elemento água são Câncer, Peixes e Escorpião. Se você se relacionar com alguém desses signos, cuidado, tá? Porque você vai, como eu disse, no mês de novembro você tem tendência a passar por alguns episódios de ingenuidade sua e de deixar com que a outra pessoa se aproveite, não é? E eu vejo que existe a tendência da pessoa do elemento água, do signo de elemento água, se aproveitar um pouco dessa sua ingenuidade e às vezes criar situações um pouco falsas ou um pouco enganosas ou esse engano ele pode ser às vezes assim, pode ser falsidade ou pode ser que às vezes se você sentir assim um pouco de desconfiança, de traição, pensa bem aí, tenta vigiar um pouco mais a pessoa para ver se ela realmente, se você não está certo, não está certo, porque
existe uma possibilidade aí de algumas pessoas serem traídas no mês de novembro, né? Então você tendo que se alertar um pouco mais quanto a isso, porque assim, eu vejo que a outra pessoa ela não vai se abrir tanto para você. Então você não pode acreditar muito em tudo que ela falar, em tudo que ele falar para você, tá bom? Desconfie um pouco mais dessa pessoa, das atitudes, tá? Para você não depois não se sentir enganado, iludida, iludido, tá bom? No caso de quem não se relaciona e surge alguém aí do elemento água, muita desconfiança sobre essa pessoa, mesmo se essa pessoa vier para você e às vezes falar que é uma pessoa que não tem ninguém, desconfie se às vezes a pessoa não tem alguém realmente, às vezes está escondendo alguém, ou às vezes diz que gosta muito de você, que quer algo sério, e depois quando você vê não é nada de tão forte, de tão promissor aí, tá bom? Mas a dica que fica é para você ficar mais alerta com o que a outra pessoa fala, tá? Não acredite puramente, desconfie um pouco mais e perceba as nuances, perceba os indicativos, perceba assim, os mínimos detalhes para você ver realmente o que, que a pessoa está fazendo ou deixando de fazer, tá? A questão fique em alerta aí para você. Também pode ser que você sinta essa pessoa ao longo do mês de novembro um pouco mais ciumenta, ciumento, tá? Geralmente as pessoas do elemento água têm um pouco a característica do ciúme, tá? Então, pode ser que isso se acentue um pouco mais aí dentro do relacionamento e você acabe se tornando vítima disso, um pouco, tá? Nossa, tô com vontade de espirrar. E agora quem se relaciona com o elemento fogo? Pessoas do elemento fogo são os próprios leoninos e leoninas, as pessoas de Áries e as pessoas também de Sagitário, tudo bem? Então, se você se relacionar com alguém desses três signos, pode ser que você sinta assim, que você quer se entregar, mas parece que a outra pessoa não cria a situação, parece que ela não abre, parece que você quer promover algo dentro da relação, a pessoa se distancia um pouco de você, sabe? A pessoa se atarefa muito com coisas alheias, com coisas diferentes, parece que ela não está no mês de novembro muito centrada dentro do âmbito amoroso. Para você, eu indicaria mais que você fizesse aí um trabalho espiritual, você procurasse, às vezes, se você é católico, você pode ore aí bastante para você ter o seu relacionamento mais firmado, mas para você o mais aconselhável seria aí um trabalho espiritual de reaproximação para melhorar, para fortalecer, caso às vezes você queira entrar em contato comigo, você agenda uma consulta pelo site ali na descrição. A gente pode ver essa questão melhor para você, mas eu vejo que no caso você tem a tendência da outra pessoa não te valorizar tanto quanto você merece. Isso te causar um pouco de frustração, isso te causa. E às vezes a pessoa, algumas pessoas do signo de Leão, pode ser que assim, que você seja um pouco ingênua, que você ache que a pessoa está realmente se atarefando com alguma questão e que depois ela vai te dar mais atenção, mas o que eu vejo é surgindo um pouco de desinteresse da outra pessoa em relação a você. Então, por isso, mas é uma coisa que na grande parte das pessoas do elemento, das pessoas de Leão, do signo de Leão, grande parte de vocês conseguem driblar isso através de um trabalho espiritual. Por isso que eu estou orientando você, de caso você queira às vezes passar por uma consulta comigo para a gente ver um trabalho espiritual que possa ser feito, né, de reaproximação, para que a pessoa quebre um pouco esse desinteresse, que ela passe a olhar para você com mais interesse, com mais vontade, com mais ânimo, com mais atração, sentir mais atração por você, tá? Uma das coisas que você pode fazer para tentar minimizar isso, pega aí, vou te passar, você pode pegar o incenso da Dama da Noite, ou você acende no quarto, para deixar aquele ar em um dia que você queira seduzir a pessoa, principalmente às sextas-feiras, entre 21, nas noites de sexta-feira, de modo em geral, mas mais fortemente entre 21 e 22 horas. Mas caso você não tenha condições de acender no quarto, às vezes a pessoa não gosta do cheiro do incenso, de coisas assim, você pode pegar esse incenso, acender assim que você acabou de tomar banho na noite de sexta-feira,
tá? Principalmente se for sexta-feira de lua cheia, você fecha com chave de ouro. Você acende e você passa ao redor do seu corpo 6 vezes, tá bom? Assim depois você vai deitar, óbvio, e tenta aí desengatar um pouco mais a relação, porque essa essência, esse aroma, ela exerce mais o seu poder de sedução e de atração. E é isso que você precisa desenvolver mais dentro do relacionamento, tá bom? Mas fica aí a dica para vocês. Agora, quem não se relaciona e queira se relacionar, é o que eu disse. Caminhos estão mais abertos aqui para as pessoas que se relacionarem com os signos do elemento ar, não é? Eu vejo a oportunidade de você ter um relacionamento, mas seria melhor com o elemento ar pelo menos no mês de novembro, tá? Eu estou dizendo a curto prazo, tá? Eu não me comprometo a dizer a longo prazo, porque essa é uma previsão específica para novembro. Cuidado um pouco com caso surja alguém do elemento água, com a falsidade, um pouco de falsidade, ou às vezes um pouco de ciúme exagerado, possessividade ou agressividade, tá bom? Então presta atenção aí, fique alerta. Se você puder preferir, pelo menos para o mês de novembro, a curto prazo, alguém aí do elemento ar, é o mais indicado para você, tudo bem? Os outros elementos têm essas questões que eu disse, não é? Questão do elemento terra, por exemplo, de às vezes dar mais ouvidos a terceiros e não te valorizar tanto. Questão do elemento água, de às vezes ter um pouco mais de falsidade e possessividade. E a questão do elemento fogo, às vezes assim não te dá tanta bola, né? Às vezes algo mais fortuito. Se você for ter assim um caso com alguém do elemento fogo, cuidado para não se entregar muito depois de ter decepções ao longo do mês de novembro. Então, se você quiser se relaciona, mas vai com calma e vai testando o relacionamento, não se entrega de corpo e alma para não haver uma decepção muito rapidamente, tudo bem? Bom, essas são as previsões, meus queridos, queridas, amados e amadas leoninas e leoninos, tudo bem? Lembrando que a gente se encontra aqui todos os dias no horóscopo diário, que eu faço as previsões para o dia, dou dicas, falo das melhores influências para você, como você pode trabalhar as influências do dia com a cor, incensos, ervas, aromas, essências, cristais. Então eu te dou muitas dicas aí, diárias, todos os dias. Fique alerta, fique atenta, fique atento para facilitar as coisas na sua vida. E essas são as previsões. Deixa seu like aí para incentivar que a gente continue com as previsões, tá bom? Eu te dei aqui várias dicas para você lidar com as situações um pouco complexas, complicadas, dentro da área amorosa para grande parte dos leoninos e das leoninas, mas você fazendo isso, você consegue contornar muita coisa, você consegue suavizar, aliviar, eu já te dei aí até simpatia, já passei. É só você aproveitar isso e colocar isso em prática, tá bom? Caso você queira coisas mais profundas, fica aí em uma consulta mesmo. E, meu Deus, já são mais de 30 minutos de vídeo. Bênçãos para o seu mês de novembro, leonino, leonina.